Nefilins revelados, os gigantes sagrados da Bíblia que trazem transformação divina ao mundo. No terceiro ano de Joaquim, o campo se estendia vasto e solene sob o céu ensolarado da terra de Nod. Era um tempo em que os homens se afastavam cada vez mais dos caminhos do Senhor, quando a beleza das filhas dos homens seduziu os homens de Deus, e eles se uniram em laços horrendos. A maldade começou a proliferar como erva daninha, e entre essas trevas, criaturas de grande estatura apareciam, enchendo o coração dos justos de temor e perplexidade. Os Nefilins, gigantes formidáveis com habilidade e força sobrenaturais, caminhavam pelas ruas, símbolo da corrupção que assolava a humanidade. Noé, um homem justo e temente a Deus, olhava ao seu redor e sentia resistência irromper em seu ser. Com 500 anos, era o pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele se dedicava não apenas a pastorear suas ovelhas, mas também a guiar os corações de seus filhos nos caminhos do Senhor. Em meio à depravação que pulsava na terra, Noé claustrou-se em orações nas margens do grande rio, buscando a presença divina. Foi durante esses momentos, quando seus pensamentos estavam sob a luz do céu, que ele ouviu a voz de Deus ecoar em seu espírito: está próximo o tempo do juízo. A instrução divina de construir a arca ressoou em seu espírito como um chamado poderoso. Naquele instante, a obra parecia não apenas necessária, mas uma missão divina. Apesar do escárnio e das zombarias dos vizinhos, que se riam de sua fé, Noé decidiu obediência em um momento de teste. Ele conhecia as promessas que Deus havia revelado ao longo de sua vida e, a cada tábua que cortava, a cada prego que martelava, sentia seu propósito se solidificar. Enquanto trabalhava, observava os nefilins, cujos passos sobre a terra faziam o chão tremer. Ele se perguntava que juízo de Deus estavam cumprindo, e se a humanidade teria forças para se erguer contra tamanha corrupção. O que representam estas criaturas diante do Senhor? Pensava consigo mesmo, enquanto tentava imaginar as respostas que buscava ardentemente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A cada dia, a pressão aumentava. O mundo ao seu redor parecia mergulhar mais na iniquidade, enquanto Noé se via consumido por dúvidas. Vale a pena, Senhor? Ele se questionava. Mas, no fundo de seu coração, a certeza da promessa divina se estabelecia. Sabia que estava construindo não apenas uma arca física, mas um refúgio para a esperança e a fé. Então, quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair e os ventos sopram com uma força incomum, um calafrio percorreu a espinha de Noé. As vozes da sociedade clamavam em desespero, ignorando a gravidade do que estava se aproximando. Mas em seu coração, Noé abrigava uma pergunta: ainda há esperança em meio ao caos? Quem será salvo? A arca estava completa, mas a inquietação sobre o destino da humanidade o envolvia. E assim, num horizonte incerto, Noé permanecia firme, aguardando o desdobrar do plano divino, deixando o futuro em mãos soberanas. À medida que a chuva começou a cair, trazendo consigo um som que soava como o juízo de Deus sobre a terra, Noé buscou consolo na lembrança das promessas do Senhor. Ameaças de poderosos se erguiam ao seu redor, e o eco de risadas zombeteiras atravessava o ambiente carregado. Os tempos são sombrios, pensava Noé. Mas o Senhor é minha luz e salvação, de quem temerei? Ele se lembrava do salmo, que ecoava em seu coração, lembrando da proteção divina em meio à tormenta. A cada gota que caía, parecia que a garganta da terra se abria, sugando a própria vida. O tempo de juízo anunciado se cumprirá, ele refletia, enquanto dirigia os últimos preparativos na arca. Sua família, embora compartilhando de sua fé, também era tocada pela inquietação que tomava conta do mundo. Sem e Jafé se esforçavam para acalmar Cã, que olhava com terror para os horizontes onde os nefilins ainda se moviam, como sombras de um destino apocalíptico. Pai,
Como pode haver salvação no meio de toda esta maldade? Questionou Sem, a voz carregada de desespero. Noé se virou para os filhos, os olhos cheios de fé e determinação. O Senhor nos escolheu para um propósito. Ele nos advertiu, e em sua fidelidade, nos dará um refúgio. E assim, entre as paredes de madeira da arca, a expectativa misturava-se à dor da consciência do destino que aguardava os ímpios. Na noite que se seguiu, o céu se encheu de nuvens escuras, como uma lã pesada, e uma tempestade de proporções inimagináveis se formou no horizonte. A primeira onda de chuva transformou-se em torrentes que arrastavam tudo por onde passavam, e as vozes dos que ignoraram o aviso de Noé tornaram-se gritos de desespero. Está feito, ouvia-se alguém exclamar entre as criaturas tenebrosas, imundas, do passado. Os nefilins, que antes caminhavam soberanos, agora pareciam pequenos, amedrontados pela força da criação que se voltava contra isso que fora devastador. Deus interveio novamente. Com o ar seco e quente do dia anterior tornando-se um manto de umidade e trevas, as feridas do povo se abriram. Gritos ecoavam entre os montes e vales. Noé, observando de sua posição elevada na arca, sentia o peso do coração, e ao mesmo tempo tinha fé de que fazia parte de um plano divino. As águas se elevavam, e a arca, que tinha sido objeto de zombarias, agora flutuava, como uma ilha de esperança em meio ao caos. Os nefilins viam sua era de domínio rapidamente se desvanecer. Em um último ato de desespero, eles invocaram forças ancestrais em busca de algum tipo de proteção. Mas tudo parecia em vão. As promessas de Deus estavam sendo cumpridas à risca. A obra de Noé, em sua incompreensível simplicidade, era agora o símbolo de salvação. Então, numa visão que invadiu sua mente angustiada, Noé contemplou um arco-íris nos céus, vislumbrando a beleza da aliança que Deus prometera. Era um sinal de que a ira do Senhor se acalmava e de que uma nova aliança surgiria, como um remanescente da velha criação. Quando isso se fizer visível, pensou, não será apenas uma promessa de renovação, mas uma reafirmação da palavra de Deus. Enquanto as ondas continuavam a se agitar, Noé percebeu que uma nova jornada estava a caminho. O que seria da humanidade após a tempestade? Haveria esperança, mesmo entre as sombras e os ecos de uma era de gigantes? Essa pergunta reverberava em seu ser, e ele olhou para seus filhos, imbuídos de coragem. Está apenas começando, murmurou Noé em oração. O Senhor fará novas todas as coisas. E assim, no coração da tempestade, uma revelação se acendeu, prometendo um futuro repleto de mistérios ainda a serem descobertos. As riquezas do reino de Deus, que estavam além da compreensão humana, aguardavam a revelação do plano soberano que se aproximava. À medida que as águas se acumulavam, o som do dilúvio se tornava um rugido ensurdecedor, opressivo como um anúncio de um novo amanhecer sombrio. Noé mantinha-se firme em sua fé, e o coração pulsava de expectativa e temor. As gotas lhe pareciam agora como ladrões de vida, consumindo toda a criação, mas a arca era um refúgio, um santuário do juízo que caía sobre a terra. Dentro dela, suas palavras ecoavam entre os membros da família, criando um laço de esperança. A voz de Cã, que antes tinha sido carregada de desespero, agora se tornava ligeiramente mais calma. Pai, se o Senhor prometeu um novo começo, como saberemos que este é realmente o fim de tudo? Questionou ele, os olhos ainda refletindo a incerteza. A mágoa impregnou o ar à volta deles. O que conheciam como normalidade e ordem nascido sob a promessa de Deus se esvaía como areia entre os dedos. Sem, ainda em busca de respostas, olhou para o horizonte turvo e, como sem um súbito discernimento, exclamou, talvez devêssemos lembrar das promessas de Deus a Abraão. Ele teve um plano de redenção para nós. Noé sorriu para seu filho, sim, a obra de Deus é sempre maior do que a compreensão humana. A intensidade da chuva aumentava, e as águas cobriam as montanhas, carregando consigo os ecos das vidas anteriores às deles. Os primeiros clamores, os gritos de socorro, eram agora seguidos por um silêncio aterrador, um tributo ao desdém daqueles que não se bendiziam ao chamado divino. Uma onda de tristeza invadiu o coração de Noé. Uma parte dele desejava que houvesse uma outra forma de trazer a salvação aos que haviam perdido o caminho. As horas se transformaram em dias, e a arca balançava com o ritmo das ondas,
como um barco inabalável em uma raiva divina. O Senhor parecia estar abraçando Noé e sua família, mantendo-os unidos enquanto a escuridão aterrissava ali fora. E em meio ao uivo do vento, Noé começou a sentir uma presença que transcendia o caos, uma presença que trazia uma paz incompreensível. Em um momento de oração, ele ergueu sua voz ao céu e implorou: Senhor, se o juízo é a tua vontade, em tua misericórdia revela-nos o que vem a seguir. Qual é a tua intenção para nós e para gerações futuras? E em resposta, uma visão flamejante se abriu diante de seus olhos espirituais, mostrando uma nova terra, repleta de vida como nunca antes vivida. A visão indicava que, após as águas se acalmarem, haveria um novo pacto, não apenas com Noé, mas com toda a criação. Uma promessa de que nunca mais a terra seria destruída por água, e que ele colocaria um arco nas nuvens como um sinal das alianças. Este seria um lembrete perpétuo de que a desobediência levaria à destruição, mas a fé traria o renascimento. Mas, como um toque de incerteza pulsava em seu espírito, Noé se lembrou dos Nefilins. O que acontecerá com os seres que são meio humanos, meio anjos? Sussurrou para si mesmo. Na visão, sombras ainda se moviam ao longe, sugerindo que a influência deles não desapareceria facilmente, mesmo após o juízo. A luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, ainda estava longe de terminar. Noé sabia que a nova aliança era um chamado à responsabilidade e vigilância. E assim, ele sentiu que a maior transformação viria não apenas com a renovação da terra, mas com o encargo de seus descendentes e a linha de sangue que viriam a carregar, que eventualmente culminaria com a vinda de um Redentor. Ah, Senhor! Ele clamou, a voz se elevando em fervor. Que as gerações possam ser livres das mesmas correntes que nos cercavam antes. E assim, o pensamento de que a batalha contra as influências malignas nunca se extinguiria passou através de seu coração. Uma nova revelação havia nascido na tempestade. A arca dançava através da tempestade, enquanto os ecos do passado se esvaíam lentamente. Mas Noé sabia que haveria mais desafios à frente. Ele se virou para seus filhos, ainda incrédulos de que tudo isso não era um fim, mas um começo decisivo. O Senhor não faz nada sem revelar seus planos. Preparem-se, pois um novo chamado nos aguarda. E enquanto as águas ainda subiam, uma nova esperança se acendia para os que permaneceriam fiéis. E assim, com essa visão de um destino prometido pulsando em seu peito, Noé levantou seus olhos em busca do arco que ecoaria a aliança de um Deus fiel. Em sua alma, o pressentimento era forte e vibrante, como se a própria criação estivesse esperando para ouvir a verdadeira história que ainda precisava ser contada, uma história de redenção que abalaria o entendimento humano e traria um novo amanhecer de luz a um mundo em escuridão. O plano de Deus estava apenas começando a ser revelado. O dilúvio continuava a rugir como um lobo faminto, e a arca, que singrava o horror das águas tumultuadas, era o último refúgio da esperança. Noé, embora cercado por sua família, sentia uma solidão profunda, não por falta de pessoas ao seu redor, mas pela intensidade do peso que a responsabilidade representava. Como enfrentaremos os desafios que estão por vir? Ele se perguntava frequentemente, enquanto sua mente era invadida por pensamentos sobre os Nefilins e suas consequências para a criação. Em um momento de introspecção, ele se lembrou de como os Nefilins, homens poderosos e famosos, surgiram sobre a terra. Eram eles homens que corromperam os caminhos de Deus, refletiu Noé. Na penumbra da arca, suas memórias dançavam como sombras de advertências penetrantes, ecoando Gênesis 6:4. O que aconteceria quando as águas desse juízo divino se calmassem e eles emergissem para um mundo repleto de seres que desafiavam a ordem estabelecida por Deus? Os dias se arrastavam, e Noé orava incessantemente, buscando compreender o vasto plano de Deus. Ele guiava sua família em momentos de oração, pedindo que o Senhor lhes mostrasse o caminho a seguir. Cã, observando as íntimas intercessões do pai, começou a traçar suas próprias perguntas. Se o Senhor se lembrou de preservar-nos, qual será o propósito que nos aguarda? Assim como ele prometeu a Abraão em Gênesis 12:2, devem haver bênçãos que ainda não entendemos. Uma noite, em particular, a arca balançou com mais intensidade. Noé, despertado por um chamado celestial, ouviu a voz do Senhor como um sussurro ao vento. Noé, meu servo fiel,
escute com atenção. Após o juízo, o mundo não será o mesmo, e será necessário preparar o caminho para a nova aliança que se aproxima. Essa voz, que parecia penetrar as profundezas de seu ser, carregava um grande peso, ela trazia tanto alegria quanto um desassossego inexplicável. Senhor, eu ouço, Noé respondeu em súplica. O que deves me revelar sobre os Nefilins? O que será necessário para aquela que virá depois de nós? Como deveremos nos proteger dessas influências malignas? O silêncio que se seguiu estava carregado de uma expectativa elétrica. Então, Noé viu novamente a visão um vasto campo de criação, onde não apenas a pureza da terra era restaurada, mas o próprio temor de Deus se espalharia por povos e nações. Uma luz gloriosa envolvia a imagem, que rapidamente se dirigiu a uma tribo escolhida que iria irradiar a verdade. Ali estavam as gerações futuras, e com elas, o verdadeiro legado de fé. Mas os Nefilins não permanecerão ocultos, eles voltarão a confrontar a humanidade através das eras. Estarão infiltrados no coração dos homens, ecoou a voz dentro da arca. A compreensão então se fez clara para Noé. A guerra espiritual que começara com a queda do homem e os Nefilins não cessaria com o dilúvio. Seu verdadeiro chamado seria preparar sua família não apenas para a sobrevivência física, mas para ser uma luz em meio à escuridão, um bastião da verdade em um mundo que sempre estava em guerra com o mal. O Senhor está nos preparando para uma batalha maior, ele murmurou, exaltado e horrorizado, ao mesmo tempo. Com isso, a promessa do arco-íris que se aproximava tornava-se evidente não como um simples símbolo de esperança, mas um chamado à aliança, uma responsabilidade contínua que se estenderia através dos tempos até o cumprimento do bem eterno. É urgente que preparemos o coração dos nossos filhos para a verdade que se desponta. Cada geração deve conhecer o caminho do Senhor, declarou Noé, determinado. Assim, enquanto as águas ainda rugiam ao redor da arca, cada membro da família de Noé, inspirado por suas palavras e revelações, entendeu que estavam prestes a se tornar parte de uma nova narrativa, onde o sagrado e o profano estariam em constante confronto. O que a nova criação reservava para eles? E, em meio à calmaria que começava a se estabelecer em seu espírito, eles se preparavam, todos junto ao Pai, a fim de firmar-se como os defensores de uma verdade eterna. A batalha sob águas estava longe de terminar, e a história divina de redenção estava em seus braços, um chamado que ecoaria através dos séculos, pois a terra assegurava ainda um grande mistério aguardando para ser revelado, um plano que uniria os corações em busca de justiça e luz. O silêncio tomara conta do interior da arca enquanto as águas rugiam do lado de fora, como se sentissem a presença da grande promessa que se aproximava. Os dias se tornaram semanas, e o tempo dentro daquele espaço sagrado parecia suspenso, como se o próprio universo aguardasse o desfecho do juízo. Noé, sentindo a tensão crescente no ar, reuniu sua família para um momento de reflexão. Ao olharmos para o que nos espera, devemos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos ajudar na angústia. Ele disse, recitando as palavras que muitas vezes encontrara nos antigos rolos das Escrituras, lembrando-lhes da providência divina. Em Salmos 46:1, aprendemos que mediante a tribulação, Deus permanece ao nosso lado. Assim, estamos aqui não apenas para sobreviver, mas para prosperar na luz de sua verdade. As expressões de cada um refletiam a inquietude, ao mesmo tempo, a determinação de seus corações. Sem saber que era um passo inicial de algo maior, Noé sabia que sua missão ia além de sua própria família. Cã, que sempre fora questionador, inspirou-se na fala do pai. Mas, pai, como enfrentaremos os desafios além deste dilúvio? Como seremos guiados na nova arca da providência que se revela a nós? A pergunta desafiadora fez ecoar uma inquietação em Noé, que refletiu por alguns instantes. Olhem para o que Deus fez, ele respondeu, com um olhar firme. Deus nos trouxe até aqui por um propósito. Como ele uniu as espécies em um só lugar, assim ele também nos unirá na fé e na disposição para enfrentar qualquer adversidade. Nesse momento, um brilho cintilou nos olhos de Sem ao observar o horizonte nebuloso através da diminuta janela da arca. Nós devemos estar preparados, disse ele, não apenas para a vida depois do dilúvio, mas para o chamado à nossa responsabilidade. Os Nefilins não são só uma história antiga, mas um reflexo do mal que nos rodeará.
Ouvindo o filho, Noé sentiu a urgência de reforçar essa verdade na mente de sua família. Na verdade, como diz em Gênesis 6:5, os pensamentos do coração humano se inclinam ao mal desde a juventude. Estamos aqui para combater esse mal, para sermos exemplos da fé que derrotará até mesmo as maiorais das trevas. Precisamos de coragem e discernimento. Enquanto as conversas se desenrolavam, uma forte sacudida fez com que a arca estremeça. Algo parecia ter mudado nas águas agitadas do dilúvio. Noé, com um coração tenso, foi levado a olhar pela janela e ver um relâmpago quebrar as nuvens escuras, iluminando uma cena de destruição que ainda se desenrolava fora. Ele viu árvores antigas sendo tragadas pelas correntezas, montanhas se desfazendo e planetas em agonia, um espetáculo dos juízos do Criador. Então, uma nova ordem de pensamento tomou conta dele. A visão se ampliou, não eram apenas as águas que se espalhavam, mas a essência divina começava a estabelecer um novo reino. Noé ajoelhou-se em um clamor fervoroso, implorando ao Senhor que mudasse o que estava por vir. Desperta em nós, ó Senhor, a percepção da tua verdade e protege a geração que surge após o dilúvio, pois sabemos que tudo dentro do coração humano tende ao mal, e a luta não está apenas nas águas, mas nas almas ao redor de nós. Em resposta à sua súplica, Noé sentiu um vento suave sobre a sua pele e escutou uma mensagem penetrante: Noé, eu estou fazendo uma nova aliança. O que está por vir é um prenúncio da redenção, e um novo princípio se levantará. Prepare tuas sementes, pois a criação anseia por isso. As palavras reverberaram profundamente, trazendo esperança e o poder transformador da aliança. Por fim, Noé levou as mãos ao céu e disse: Senhor, usai-nos não apenas como instrumentos de salvação, mas como arautos de justiça em um terreno que clama por retorno. Enquanto as imagens do futuro davam lugar à expectativa, ele percebeu que o desígnio de Deus por meio de sua família se tornaria não apenas um legado, mas um testemunho de grande transformação para as gerações que estavam por vir. Assim, enquanto a arca balançava nas águas revoltas, a promessa da nova aliança trazia consigo um profundo mistério, o que realmente implicava a transformação que Deus buscava estabelecer na terra depois do dilúvio. Enquanto a arca se mantinha flutuando nas tumultuadas águas do dilúvio, as noites eram repletas de silêncio e a expectativa crescente manifestava-se em murmúrios entre os membros da família. Noé, ainda em oração fervorosa, mantinha seu coração alinhado aos desígnios de Deus, consciente das palavras que tinha escutado. A frase "prepare tuas sementes" agora ecoava em sua mente, envolvendo-o em uma onda de responsabilidade e expectação. Na escuridão, Sem não conseguia dormir. Seu espírito inquieto buscava respostas para as revelações que lhe haviam sido oferecidas. Ele se levantou e se dirigiu a seus irmãos, Cã e Jafé, que estavam sentados à mesa, a luz fraca de um lampião balançando ao redor deles. Irmãos, disse Sem, com um olhar decidido. Nossa missão vai além de nós mesmos. O Senhor é claro em sua mensagem. Precisamos preparar o que virá, os filhos e filhas de um novo tempo. Não podemos apenas buscar por nossa sobrevivência, mas por uma nova geração de filhos de Deus. Cã, ainda lutando com suas dúvidas, questionou, mas como poderemos assegurar que essa nova geração não repetirá os erros do passado? Como podemos transformar o que é corrupto em algo puro? É exatamente através da nossa fé e práticas, respondeu Sem. Nosso comportamento e exemplo serão a semente que lançaremos ao solo da terra renovada. Sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, dando fruto na estação certa, conforme Salmos 1:3. Com a conversa fervendo em intensidade, Jafé acrescentou: a escolha de viver em obediência ao Senhor é o que nos dará o poder para confrontar os nefilins novamente, que de alguma forma, podem surgir. Precisamos estar prontos. A menção dos nefilins fez o sangue de Cã gelar, e uma sombra de temor passou por seu semblante. Ouvindo o silêncio que se seguiu, Noé entrou no cômodo onde seus filhos estavam reunidos. O que os inquieta, filhos? O Senhor não só nos tirou das águas, mas também nos fez portadores de um novo legado. Ele lembrou-lhes do mandamento que Deus lhes havia confiado em Gênesis 9:1, frutificai e multiplicai, e enchei a terra. As palavras de Noé foram como um bálsamo, instilando o espírito de coragem nas mentes ansiosas de seus filhos.
Uma nova força pairava no ambiente, e como se respondendo ao chamado do homem justo, um estranho ruído ressonou, misturando-se ao som das águas. Todos estavam alertas agora, com corações acelerados. Fora da arca, tempestades de assombro e declínios estavam se formando, e um baque retumbante de algo colossal acontecia do lado de fora. O que está acontecendo lá fora? Perguntou Jafé, sua voz entrecortada pela tensão. Noé olhou novamente pela pequena janela. As águas se aglomeravam e rugiam ao despertar de um fenômeno inusitado. Ele pôde ver formas distorcidas emergindo para a superfície, sombras que pareciam pulsar com uma força primal. O juízo de Deus é amplo e poderoso, mas uma transformação também está em movimento. O que vemos é parte da luta entre a luz e as trevas, e a nossa fidelidade será testada, respondeu Noé, firmando-se nos propósitos do Senhor. Mas a atmosfera dentro da arca encontrou um novo nível de expectativa, enquanto Noé orava. Em meio à sua súplica, ele ouviu novamente a voz do Altíssimo: escuta, Noé. Em breve, aqueles que se rebelaram contra mim e surgiram das sombras voltarão a assombrar a terra. A aliança que faço contigo é de preparar um caminho, estabelecerás um modelo que honrará minha criação. Nesse momento, Noé sentiu que a aliança não seria somente para sua família, mas se estenderia a todos que buscassem sinceramente a face do Senhor. Ele sabia que o futuro não seria apenas um renascimento, mas uma busca implacável pela pureza. As palavras pairaram no ar, ecoando uma verdade profunda. Qual seria o próximo passo? Estaria a família de Noé pronta para isso? E qual seria o verdadeiro papel dos nefilins na transformação divina que estava prestes a acontecer? As perguntas fervilhavam em suas mentes, como ervas daninhas em campo fértil, desafiando a verdade da aliança e a bênção prometida. Com essa nova revelação, o plano soberano de Deus começava a se desdobrar com mistério diante deles, preparando a arca e sua família não apenas para uma nova vida, mas para um combate legítimo contra as forças do mal que ainda pairavam sobre a criação. Enquanto a arca flutuava sobre as águas turbulentas do dilúvio, a tensão entre os membros da família de Noé continuava a crescer de forma palpável. Noé, em meio à vigilância e oração, sentia a urgência do conflito espiritual que se aproximava. A voz de Deus o havia advertido, e agora ele buscava não apenas proteção, mas um entendimento mais profundo sobre o que os nefilins representavam nesse novo capítulo da criação. Filhos, chamou Noé, rompendo o silêncio que cobria a arca, é imperativo que compreendamos a natureza do que se nos apresenta. Devemos estar conscientes do que a divina providência nos preparou. O que os nefilins representam? Não são somente criaturas de força descomunal, mas também simbolizam a corrupção que se infiltrou no coração da humanidade. Sem, animado pela intensidade espiritual do momento, exaltou: precisamos nos preparar para a batalha que, em espírito, já se começou. Não é apenas uma luta contra esses seres, mas contra toda a iniquidade que se levantará novamente. Como se uma cortina fosse puxada, novas imagens preenchiam a mente de Noé. Ele viu a terra manchada com o sangue dos justos, os gritos ecoando como lamentos, mais uma vez oferecendo resistência aos planos de um povo que se desviara da vontade de Deus. Nossos descendentes, disse Noé, com voz carregada de responsabilidade, têm uma missão a cumprir. Eles devem ser fortificados na fé e no conhecimento da palavra do Senhor. Diante daquelas sombras que se erguem, eles precisam ser a luz. Uma brisa suave atravessou a antiga arca, como se o próprio Espírito Santo estivesse prestes a insuflar um novo propósito. Jafé tomou a palavra com fervor: e se não estivermos prontos? E se a força das trevas tornar-se demasiado grande para prevalecermos? O que será de nós e da nossa descendência? Noé, ainda firme, respondeu com confiança: não é na força do nosso braço que devemos buscar vitória, mas na obediência a Deus. Ele disse em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Precisamos permanecer unidos e firmes, praticando a justiça, e buscando sempre o rosto do Senhor. Os temores não eram infundados. Um novo ruído do lado de fora da arca fez todos se silenciarem. O som era diferente, mais profundo, como se as próprias fundações da criação estivessem tremendo.
Ao olharem novamente pela janela, suas almas sentiram um misto de maravilha e horror. As criaturas, as visões distorcidas do que outrora eram homens, estavam surgindo, não como sombras, mas como gigantes dignos de contos. Khan, fazendo um esforço para encorajar Manoá e confirmar a veracidade do que viam, disse: "Não devemos temer. O Senhor está conosco. Ele nos trouxe até aqui para que possamos ser testemunhas e não vítimas. Lembrem-se de suas promessas." Mas ao escutarem suas palavras, as levezas da esperança eram afligidas por um crescente medo, erguendo-se como um vendaval. As lembranças dos ciclos de corrupção do passado surgiram à mente de todos, tal como as histórias de Nefilins que se tornaram lendas trágicas, reportadas nas tradições orais, delas restando principalmente imagens de desespero. Noé, compreendendo a necessidade de coragem e fé, orou profeticamente por sua família, clamando ao Senhor por sabedoria e fortaleza. "Deus", ele gritou em sua oração, "permita que nossos filhos conheçam verdade e luz, para que não sejam desencaminhados pelas seduções dos Nefilins. Que possam enfrentar não apenas os grandes, mas também as pequenas tentações que possam se levantar em sua diáspora." Assim, enquanto as mensagens divinas continuavam a ressoar na arca, algo sutil, mas poderoso, começava a florescer nos corações daqueles que estavam unidos em fé. Ouvindo a entrega destas orações, uma presença manifestou-se, preenchendo cada espaço com uma certeza que desafia os desígnios das trevas. Assim, um novo gancho se apresentou. Noé percebeu que não estava simplesmente diante de uma nova era de humanidade, mas sim num ponto de virada em que cada semente lançada se tornaria crucial para um novo paisagismo espiritual. O futuro não apenas exigia resistência, mas também um enfoque intencional na liberdade para escolher a luz e o entendimento de que esse era o clamor não só de seus dias, mas de gerações que por vir. O que Noé e sua família fariam com as sementes de obediência que lhes seriam demandadas? E quais desígnios o Senhor orquestraria para que aqueles nefilins não apenas se tornassem um estigma do passado, mas emaranhar-se com as promessas que se entrelaçariam em seu plano soberano? Enquanto as sombras se alongavam sobre as águas turbulentas, Noé sentiu um profundo peso em seu coração. As imagens de gigantes escuros dançavam em sua mente. Embora o dilúvio que o cercava fosse de água, Noé sabia que as verdadeiras correntes que o prendiam eram espirituais. Ele se voltou para sua família, que se encontrava nas profundezas da arca, onde as madeiras antigas proporcionavam um abrigo seguro, mas os corações permaneciam inquietos. "Filhos", começou Noé, "não permitam que o medo infiltre seus corações. As palavras do Senhor permanecem firmes, mesmo quando os ventos da iniquidade sopram violentamente." Ao ouvir a firmeza de sua voz, o silêncio circundante transformou-se em uma mistura de expectativa e temor. A atmosfera mágica que preenchia o espaço foi quebrada por um estrondo. O som ressoou como os ecos de trovão, prometendo tempestades maiores. Todos se aproximaram da borda da arca, os rostos em tensão ao observarem a escuridão que emergia do abismo. Aqueles que eram uma vez homens agora estavam transformados em colossais figuras, como se despertassem de um sono sombrio. "O que são estas criaturas?" exclamou Manoá, com espanto refletido em seus olhos. "Elas têm a aparência de nossos maiores temores, e seu andar é como o bate de um tambor na tempestade." Noé tomou um profundo fôlego e, com um olhar firme, respondeu: "Irmãos, lembrem-se de Gênesis 6:4, que nos fala de Nefilins, os gigantes que habitaram a terra naqueles dias e que são os filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Eles surgiram como consequência da corrupção. Mas não estamos sem esperança. Nossa fidelidade a Deus pode gerar luz mesmo em meio à escuridão." A cada nova visão daqueles seres horrendos, a atmosfera se tornava mais pesada, como se os próprios céus sussurrassem advertências. Os sentimentos de Cã se despertaram, e ele levantou-se, desafiando a incerteza. "Para cada nefilim que se ergue contra nós, temos um Deus que é maior. Não é uma batalha contra carne e sangue, mas contra as forças do mal", conforme Efésios 6:12. A fé de Cã reanimou a moral da família, e eles se uniram em fervorosa oração. Clamaram ao Senhor por proteção, por sabedoria, e um despertar espiritual em seus corações. Noé, observando a unidade renovada, levantou suas mãos,
canalizando a força da aliança que lhe foi prometida pelo Criador. Enquanto oravam, uma presença sobrenatural envolveu o interior da arca. Poderes do além das águas começaram a se manifestar em visões reveladoras. De repente, a luz da verdade começou a dissociar a escuridão que os rodeava. Noé viu a mão de Deus se mover sobre as águas e um simbolismo se descortinou em sua mente. O Senhor havia permitido que aqueles nefilins surgissem não apenas como uma maldição, mas também como uma oportunidade para que os justos testificassem de sua glória. Estes seres são um aviso, declarou Noé, uma nova determinação ardendo em seu peito. Eles representam a decadência, mas também nos são um lembrete da necessidade de permanecermos firmes na fé. O Senhor nos está chamando para um novo estágio de operação. Um que exigirá embates constantes, mas pelo qual a luz se manifestará. As ondas começaram a se acalmar, e o pânico que antes dominava se transformou em esperança solidificada. O clamor da família ecoou pela arca, celebrando a promessa de que a vitória sobre as forças do mal não dependia de suas próprias forças, mas do poder do Senhor que habitava neles. Com os nefilins às portas, enfrentando os limites da criação, a família de Noé teve uma nova compreensão da missão que estavam destinados a cumprir, não apenas sobreviver ao dilúvio, mas declarar e preservar a verdade de Deus em um mundo que estaria em constante luta contra a corrupção. À medida que a luz pairava sobre eles, um novo gancho se apresentou à visão de Noé. Os imbatíveis propósitos em que o Senhor estava imbuindo a humanidade estavam apenas começando a se revelar. O que acontecerá quando os nefilins encontrarem resistência? Quando a fé se transformar em uma arma que costura novamente a criação quebrada? O horizonte espiritual estava carregado de promessas, e Noé sentiu em seu coração que a verdadeira batalha havia apenas começado. Noé, em meio à agitação de sua alma e aos ecos sobrenaturais que reverberavam nas paredes de madeira da arca, sentiu um chamado mais profundo. Ele sabia que não era apenas a sua família que enfrentava o desafio, era a criação que clamava por redenção. O Senhor, em sua soberania, havia permitido que as trevas se manifestassem, não para o desespero, mas como um precursor da luz. Os olhos de Noé se voltaram para o céu, agora manchado de nuvens escuras que se agrupavam como um exército prestes a avançar. Senhor, ele clamou em seu espírito, que tua vontade se cumpra. O que vejo é aterrador, mas sei que para cada nefilim, tu tens um plano que é bom e perfeito, conforme Romanos 12:2. O vento pareceu responder, sussurrando promessas divinas que dançavam entre as madeiras da arca, confortando seus corações inquietos. Justamente nesse momento, uma luz brilhante penetrou a escuridão que cercava a embarcação. Era uma luz clara e distinta, projetando um raio de esperança que iluminou o interior da arca. A atmosfera tensa se transformou em uma radiância suave, e Noé e sua família foram tomados por um sentimento de paz transcendental. A presença de Deus estava ali, corroborando a autoridade do patriarca que, por fé, se tornará a âncora daquele período caótico. Como será possível vencer o que está surgindo? Perguntou Sem, seus olhos refletindo a luz que invadia suas almas. Como podemos derrotar o que foi especificamente enviado para nos intimidar? Noé levantou a cabeça e respondeu, lembro-me das palavras de Salmos 27:1, o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Estamos armados com algo maior que a corrupção que nos ameaça. Precisamos nos lembrar de quem somos. Somos os filhos do Deus Altíssimo. As palavras de Noé reverberaram com tal força que cada membro da família começou a se lembrar de suas próprias lutas e respostas de fé. Manoá se levantou, uma chama de determinação ardendo em seu coração. Vamos erguer nossos olhos acima desse desafio. A batalha não é nossa, ela pertence ao Senhor. Brindaremos nossa força na verdade, e a verdade nos libertará. Um poder divino encheu a arca enquanto orações fervorosas acendiam como incenso diante de Deus. E no íntimo de cada coração ali reunido, uma revelação se fez presente. O que se transformava sobre as águas não era apenas uma luta de sobrevivência, era a manifestação de um chamado divino para emergir da escuridão e se tornar um farol de esperança. Contudo, entre os murmúrios de louvor, uma dúvida sutil se insinuou na mente de Cã. E se os nefilins não se retirarem diante do nosso clamor? E se forem imortais em seus desejos de destruição?
Não temas, meu filho, disse Noé com voz firme. Esses seres podem ter força física, mas não têm o poder para resistir ao plano de Deus. O Senhor nos prometeu que em ti somos mais que vencedores, conforme Romanos 8:37. E assim como ele enviou o dilúvio, também trará a resposta à nossa incessante busca por justiça. Enquanto as palavras de Noé penetram no âmago de seus corações, uma nova determinação se apoderou da família. Eles compreenderam que a resistência deles não seria uma mera defesa contra os nefilins, mas uma declaração de fé. O verdadeiro embate exigia não apenas coragem, mas um comprometimento profundo e contínuo com a verdade divina. A tempestade começava a acalmar-se, mas não antes que uma última visão se manifestasse para Noé. Ele viu uma grande ruína, um colosso de pedras desmoronando, enquanto os gigantes se aproximavam, sem perceber que estavam caminhando para sua própria destruição. Assim como um castelo colocado sobre a areia, a corrupção se desvaneceria diante da luz da retidão. Por fim, com um eco poderoso que parecia atravessar as águas, Noé recebeu uma revelação impactante: e quando toda a criação se rebelar, eu levantarei um remanescente que levará a luz aos confins da terra. Com essa visão, a disposição da família foi renovada. Com o coração cheio de esperança e fé, Noé se preparou para enfrentar o que estava por vir, determinado a ser um testemunho da bondade divina em um mundo sombrio. O plano de Deus se desdobrava, e, ainda que as forças das trevas se reunissem contra eles, ele sabia que a vitória estava garantida. O verdadeiro mistério, no entanto, ainda o aguardava: qual seria o propósito de Deus ao permitir que estas forças se levantassem? Pensou Noé, enquanto um novo gancho de esperança e temor se firmava em seu espírito. Enquanto Noé e sua família se reuniam na arca, a atmosfera pesada ainda ressoava com as consequências do juízo divino e o peso das sombras que circundavam o espaço acolhedor. Um sussurro de esperança percorria os corações aflitos, ecoando promessas de que a luz sempre prevaleceria sobre a escuridão. Pai, exclamou Sem, mantendo o olhar fixo na escuridão do lado de fora. Precisamos nos preparar para o que está por vir. O que realmente acontecerá quando as águas se acalmarem e os nefilins forem liberados novamente? Noé, com a sabedoria acumulada em décadas de comunhão com o Senhor, olhou nos olhos de seus filhos. Deus nos sustentou até aqui durante a tormenta. Ele é fiel em suas promessas, e nós somos chamados a nos levantar como uma geração que acredita e age. Não podemos deixar que o temor dos nefilins e das trevas abale nossa fé. Cã, ainda inquieto, perguntou: mas como seremos um bastião de luz em meio à corrupção que já se manifestou antes? O que devemos fazer para que a nossa geração não repita os erros do passado? Estamos destinados a ser aqueles que plantam sementes de fé e verdade, respondeu Noé com firmeza. Precisamos buscar ao Senhor dia e noite, nos fortalecer na palavra e ensinar nossos filhos sobre o temor do Senhor. E assim como ele fez uma nova aliança com Abraão, uma nova aliança será feita conosco. Jafé, percorrendo o caminho de entendimento, refletiu: eu compreendo que o nosso legado vai além do que vivemos alcançando as futuras gerações. O que podemos fazer agora para garantir que a história não se repita? Noé ergueu a voz, permeada de um fervor renovado: devemos nos lembrar do que está escrito nas Escrituras. Em Deuteronômio 6:7, o Senhor nos instrui a guardar suas palavras em nossos corações e a ensiná-las a nossos filhos em todos os momentos de nossas vidas. Esta é a nossa responsabilidade. Enquanto dialogavam, um tremor delicado percorreu a arca, e Noé se virou para a janela, observando os contornos nebulosos que manchavam o horizonte. Algo estava se aproximando, uma sombra colossal que empoleirava o céu como um prédio de dragões. Um vento gélido penetrou no espaço, quase como um aviso. Os nefilins, com seu tamanho imponente, estavam prestes a irromper na superfície. Vemos os desafios que estão levantados contra nós, mas também temos a armadura da fé, afirmou Sem, agora cheio de determinação. E se estivermos firmes, o Senhor nos mostrará o caminho. A luz que anteriormente iluminara a arca cintilou, tangida pelas correntes da tempestade. Noé sentiu em seu espírito que uma nova revelação estava a caminho, um entendimento profundo dos desígnios de Deus. O que podemos esperar nos novos dias? Ponderou ele em voz baixa, se perdendo em oração. Quando a arca repousar nas montanhas de Ararat,
como poderemos enfrentar o legado que os Nefilins deixaram para nós? Em um instante de transição, Noé experimentou uma visão profética, um grupo de pessoas unidas, nas quais a luz divina resplandecia, marchando para um futuro que irradiava esperança. A essência da palavra que ele guardava há tanto tempo começava a desdobrar-se como um mapa, revelando um caminho vibrante, mas repleto de desafios. Eis o plano de Deus, anunciou Noé, fervorosamente. Estaremos em meio a uma batalha. Nossas sementes de justiça serão confrontadas com a corrupção, mas sabemos que a vitória pertence ao Senhor. Com um novo ardor emergindo, cada membro da família de Noé se levantou, unindo-se em oração e proclamando suas intenções diante de Deus. Sua promessa de preservação tornava-se o símbolo de uma nova era, enquanto as sombras ainda dançavam à sua porta. Mas as palavras do Senhor ecoavam em seu espírito: a aliança que firmarei será eterna. Assim como o arco-íris que se formará sobre a terra após as águas, todo o espírito dos Nefilins será confrontado pela luz que eu colocarei em vocês. Ao retornar ao presente, Noé percebeu que a batalha não era apenas contra seres estrondosos, mas contra o próprio mal que se levantaria através das gerações, buscando corromper os corações. Deus havia providenciado um plano. A arca, em meio à tempestade, servia como símbolo da esperança de uma linhagem que se ergueria na obediência e na força do Senhor. Viveremos em um mundo onde os Nefilins podem espreitar, mas a vitória de Deus sempre será manifestada nos corações fiéis. E assim, com um sopro de expectativa, cada um sentiu a força do chamado que pulsava pelos seus corações. O futuro se desenrolava diante deles com intrincadas possibilidades. A promessa de Deus era, e sempre seria, um testemunho de sua soberania. O que mais o Senhor revelaria enquanto eles avançavam, mesmo sob as sombras inquietantes que surgiam no horizonte? Essa questão cravada no coração de Noé fazia ecoar a promessa divina. O plano de salvação que se erguia em meio às trevas estava prestes a ser apresentado, deixando-o ansioso pela jornada que viria.